Nesse acampamento, Júlia tava gostando de mim e a gente começou a trocar conversa também através de pombo correio. Deixa eu falar. Porque eu tava decidida. Eu entrei nesse acampamento, eu falei, são 3 dias junto, porque fica todos os jovens juntos, muito, muito bom. Mas eu pensei, eu vou ter um tempo maior pra poder falar com ele. E eu vou falar com ele. Eu vou falar que eu gosto. Sem esperar. Eu não quero que ele vire pra mim e fale, então vamos namorar. Não, eu só quero falar. Eu gosto de você. E ponto. Nessa que entrou o pombo correio. Que não deu certo. Por quê? O pombo tava interessado nela. Tava interessado na minha pombinha. Que na época eu não tava. Obviamente, quando eu falo não tava, tinha aquele interesse. Achava a Júlia legal, achava a Júlia bonita. Mas se perguntasse, quer namorar com ela? Eu falaria, acho que não. Eu não sei. Não sei. Não sei. Foi exatamente isso que você falou. Nesse pombo correio, Júlia falou pra ele perguntar se gosta de mim. Tinha sido isso? Acho que foi perguntar pra mim. Sonda lá. Vai sondar. Ele veio falar comigo e ele perguntou, e aí? Falei, não sei. Esse momento da minha vida é um não sei. E quando ele foi até Júlia... Já começou falando. Pra mim, não sei é não. Essa foi a primeira frase. Não veio nada antes disso. Eu já fiquei tristinha naquele momento. Isso foi de tarde no sábado. À noite teve o culto. E eu lembro muito bem. Lucas cantou. Não, esse meu Lucas. A gente vai deixar o Instagram dele. Muito bom, inclusive. Ele que tava cantando e... A primeira coisa que ele perguntou antes de louvar foi: vocês estão felizes? Vocês estão alegres? E eu, no meu cantinho, que eu já tinha sentado. Eu já tinha sentado mais atrás pra ficar mais quieta. Eu falei pra Deus, não tô muito feliz agora não, tô meio tristinha. Mas começou os louvores e como todo summer a gente sempre ia lá pra frente, dançava, fazia aquela festa toda na hora do louvor. Quando eu vi que o pessoal tava indo, eu falei, pô, vou também. Vou lá que eu não vou deixar de adorar a Deus porque eu tô triste. Então eu fui lá, pulei. E aquilo me alegrou. Eu senti que Deus realmente estava me alegrando. E no final ele fez a mesma pergunta de novo. Vocês estão felizes? Vocês estão alegres? E eu falei, pô, agora eu tô. Por mais que eu ainda tivesse aquele sentimentozinho de, poxa, e ter ficado chateado com a situação, mas Deus tinha confortado meu coração naquele momento. No final do acampamento, era um domingo, a gente voltava pra igreja que ia ter o culto. No final do culto, Júlia virou pra mim e falou, a gente precisa conversar. Eu falei... A gente precisa conversar. Ela virou, tava com a mãozinha pra trás. A gente precisa conversar. Eu já imaginei, eu falei, acho que é sobre o interesse um no outro. Mas eu falei, sobre o quê? Ela, você já sabe, eu fiz. Não tem pra onde correr, já sei. E a gente marcou um dia, vamos conversar. Pra quem conhece, a gente marcou no Bay Market, em Niterói. Como era pandemia, a gente tava usando máscara. Isso na quarta-feira seguinte. Ela teve um exame, ela fez esse exame e depois foi me encontrar lá. Eu fui de casa. Só que de casa, eu lembro que eu tinha sonhado. Eu sonhei que eu perdi o ônibus pra ir pra conversa com Júlia. Eu sonhei, no sonho eu tava desesperado. Meu Deus, marquei o horário com o Júlia e perdi o ônibus. E essa conversa foi uma conversa muito boa, que a gente esclareceu todas as coisas. Foi? Foi, a gente falou desde a época da escola, falou de fato o que a gente tava sentindo. Pô, pra mim aquela conversa foi maravilhosa e mais maravilhoso ainda foi estar usando máscara, porque eu podia fazer qualquer cara e boca que era só meu olho que entregava. Às vezes tava na máscara... Se eu ficasse vermelha, que eu fico vermelha muito fácil. Se eu ficasse rindo, sei lá, qualquer coisa, eu tentava só... debaixo da máscara. O resto eu deixava estático. E a gente esclareceu tudo. Ela falou pra mim que tava gostando de mim. E eu falei pra ela que pra mim era um não sei. Expliquei pra ela no momento da minha vida. E falei, não sei. Não vou dizer que é zero interesse. Mas também não é um interesse máximo que eu tenho em você. E a gente foi feliz pra casa. Independente de tudo. Eu fui muito feliz pra casa. E sabendo, como a Júlia sempre foi minha melhor amiga,
sabendo com quem eu tava conversando era com a minha melhor amiga. Então isso deu um conforto, uma felicidade, né? Eu achei legal. Nisso, ela me conquistou. Ela já tava me conquistando nessas coisas. Só nessa conversa já conquistou. Depois disso, tranquilizei meu coração. Falei, agora... Eu já falei pra ele. Já falei que eu gosto dele. Então, agora é só eu esperar, ver se ele vai criar algum interesse ou não. E é isso, a gente vai continuar a amizade. Eu marquei de me encontrar com uma amiga no shopping onde o pai dele trabalhava. E avisei pra ele ir também, pra gente também se ver. E lá a gente se viu a primeira vez depois da conversa. Meu pai trabalhava num estúdio de tatuagem. Eu cheguei nesse estúdio, comecei a falar com o dono ali. Quando a Júlia chegou, o dono chegou e botou a mão nela aqui e botou a mão em mim do outro lado e falou: tô sentindo um ar diferente. Tô sentindo um ar diferente aqui. Uma maneira. Graças a Deus pela máscara também. De máscara. E eu fiquei com vergonha, porque outra coisa que eu acho maneira, e isso obviamente vai depender de pessoa pra pessoa, mas eu sempre falei as coisas pros meus pais. Sempre, tudo. Então eu tinha falado que eu tava gostando de Júlia, que a gente tinha conversado. E depois eu conversei com meu pai, falei: pai, você não falou? Ele: não falei. Lucas, eu não falei. Então meu pai não tinha falado e o cara falou um negócio desse. Aquele dia também foi bem agradável. Primeira vez que você andou de carro comigo, com eu dirigindo. Foi. E eu usei esse versículo. Ela ficou doida. Não lembro se foi depois ou antes que a gente já tinha andado de carro, mas eu lembro quando a gente tava na praça de alimentação, Júlia tava de frente pra mim e ela tava falando das coisas dela, tava falando. Eu lembro que eu tava olhando pra ela, eu tava pensando: olha, é muito bonita. Caraca, a Júlia é muito bonita. Muito. Eu tava olhando, a cabeça tava até dando aquela viradinha. E eu já tava caidinho. Só que, obviamente, não ia deixar também o sentimento falar. Tinha que pensar pra ver se seria legal o namoro. Mas eu já tava começando a ficar caidinho também. Desde a conversa, que inclusive foi dia 3 de novembro de 2021, vocês vão entender por que 3, eu só tinha tido aquela resposta da conversa: não sei. Então, a partir disso, eu não tava mais acreditando em nada. Até porque em 2021 inteiro, várias coisas aconteceram de pessoas falarem, jogarem verde, e eu achar que ele que tava jogando verde, eu achar que ele que tava falando alguma coisa. Eu ouvi ele me chamar de noiva 2 vezes, e ele estava, só que tava só zoando, e eu achei que não era zoeira. Eu zoava muita gente, eu ficava falando muita gente. Ah, quem é essa aí? Eu falava: essa é minha namorada. Pra ela eu falava: minha noiva, porque um amigo uma vez falou: sua noiva tá aí? Eu falei: tá aí, minha noiva tá aí. E eu ouvi e eu fiquei como? Achando que tava jogando verde, mas não era. Na época não era. Depois da nossa conversa, eu falei: não vou mais acreditar em nada. Eu vou esperar ele falar com todas as palavras. Depois, quando o chefe do meu pai falou isso, tô sentindo um ar aqui, outro dia ela veio, a gente tava trocando mensagem e ela falou: legal, né? Aquilo que o chefe do seu pai falou. Eu falei: profeta. E ela: como assim? Me recuso a acreditar em qualquer coisa. Como assim? E eu falei: profeta. E ela: como assim? Não tô entendendo. Eu sabia que ele não faria nada pra zoar comigo. Lucas nunca foi assim. Ele nunca jogaria verde de mentira, por brincadeira, falando diretamente comigo só pra zoar. Não. Ele não iria me machucar dessa forma. Mas eu também não estava querendo acreditar em nada. Porque eu falei: não, agora só se ele falar em alto e bom som que eu vou acreditar. Foram muitos verdes até que em Guaba... Em Guaba, tava na casa da minha avó e era final da Libertadores com Flamengo e Palmeiras e a gente ficava de madrugada trocando mensagem. A gente já tava na universidade, eu também tinha entrado na universidade, que eu falei que tava fazendo pré, mas de manhã ficava estudando e de noite ficava mandando mensagem pra ela. Começou nessa semana, primeiro com a mensagem normal, a gente tava conversando bastante por conta
porque a gente tinha conversado, mas a gente ficava se perguntando das coisas, se conhecendo mais. Já gostou de alguém? Perguntas que a gente nunca fez. Até que, um dia de madrugada, eu virei pra ela e falei: eu tô interessado em você. Depois que a gente conversou, eu tenho pensado bastante e eu tô gostando de você. Detalhe que eu falei pra lembrar do áudio de 6 minutos, ela gravava áudio de 40 minutos agora. Literalmente 40 minutos. Eu tô falando desse jeito porque eu sei que os outros acham absurdo, mas pra gente hoje em dia não é nada, porque a gente já mandou áudio de 2 horas. Ele mandou 2 de 2 horas. 2 horas. 2. Foram 4 horas de áudio numa madrugada só. Eu estava apagada e ele estava mandando áudio. Enfim. A partir daí, a gente foi conversando, mas agora a gente já sabia que um tinha interesse no outro. E a ideia agora era se aproximar cada vez mais e falar com os nossos pais. Porque, claro, a gente já tinha comentado que tava gostando, essas coisas, mas tinha que agora ter permissão pra poder namorar. Detalhe. E isso também é outra coisa que eu acho legal, porque os pais dela sempre me conheceram. Desde a escola, antes de eu me converter, depois de eu me converter, eles, por mais que não vivia todo dia, mas eles viram como minha vida mudou. Então eles me conheciam. Eu já tinha ido lá na casa de Júlia várias vezes. Tinha ido lá no sítio. Então eles me conheciam. Então, a partir do momento que a gente conversou com eles pra namorar, eu não precisei me apresentar. Não foi alguém desconhecido também. Então eu indico muito isso. Eu sei que tem situações e situações, mas na medida do possível, conheça a família do pretendente, né? Então pra mim foi uma surpresa. Porque a Júlia sempre falou: meu pai é meio brabo, porque filha é dele, então ele é meio brabo com nesse quesito. Eu tava esperando um cara brabo e tô esperando até hoje. Mas por quê? Porque tudo foi construído. Eles já me conheciam. Eu dei toda a verdade que tinha em mim. Eu transpareci tudo. Nunca menti nada. Então tudo isso pesa. Tudo isso pesa muito, né? E eu acho que foi legal também. A partir daí, a gente já sabia que um gostava do outro, mas só conversava pelo celular. Um porque era ainda pandemia, vamos botar assim. Outro porque naquele momento ele estava em Iguaba, só depois que ele voltou para casa dele, e como a gente já falou, a gente morava longe, a gente não... teoricamente longe. De ônibus, então, é quase 1 hora, né? Aquele 56, só Jesus. Então, a gente não tinha se visto ainda, pessoalmente.